Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio exclusivo da MDTV 35.1 de Mogi Guaçu. Oi, Bia, tudo bem? Oi, Paulo. Tudo bem com você hoje? Joia, como está? Eu tô bem. Então vamos lá para os recados, né? Bora lá então rapidinho. Você está precisando conquistar a sua habilitação? Eu indico a Autoescola Estrela. Inclusive, eu conquistei a minha habilitação na Autoescola Estrela, porque eles já estão há 28 anos formando condutores e construindo histórias de sucesso nas estradas. O seu caminho seguro é na Autoescola Estrela. E o endereço da Autoescola Estrela é a Avenida 9 de Abril, número 543, no centro de Mogi Guaçu. Eles também têm telefone e WhatsApp para informações, que é 19 987 83 4645. Autoescola Estrela e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora, você está procurando um rolê de tradição aqui na cidade de Mogi Guaçu? Eu indico Profeta Pub. O endereço do Profeta Pub é Rua Vereador João da Rocha Franco, número 39, no centro de Mogi Guaçu. Eles também têm um Instagram para informações, que é Profeta Pub. E lá tem toda semana novas bandas, novas músicas, novos ritmos para todos os gostos, um ambiente super descolado, você tem que conhecer. E Profeta Pub, Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora, você está procurando um lugar para diversão com os amigos e a família, regado a muito rock and roll? Eu indico a Choperia Tradição. E o endereço da Choperia Tradição é Rua Professor Luiz Gonzaga de Campos, número 31, Jardim Casa Grande, Mogi Guaçu. Eles também têm o telefone e o WhatsApp para informações, que é 19 99730 1815. Um ambiente super descolado, rock and roll, vocês precisam conhecer. Toda semana tem novas bandas, novas músicas. Eu e meu marido já fomos lá, fomos prestigiar o Paulinho Renato com a banda Blazer, que é o cover do Bon Jovi, e toda semana tem coisa nova. Então eu indico você ir lá, que você tem que conhecer. E Choperia Tradição e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora deixei meu recado agora com o Paulo. Valeu, Bia, obrigado. Queria também deixar um recado para todo mundo que está acompanhando esse podcast nesse momento no Mogi Guaçu do Futuro. Compartilhe esse episódio, deixe seus comentários para o que você achou, porque sempre trazemos pessoas com histórias interessantes como a de hoje, né, Bia? Sim, hoje, nossa. Vamos falar de umas coisas inovadoras, coisas que são a tendência aí do mercado, né? Sim, claro, com certeza, e também que vai ajudar o planeta e muito, e também o bolso, né? Bia, com quem que a gente vai falar aqui hoje? Hoje nós vamos ter um bate-papo com o Alexandre Silva, da Connect Energia Solar de Campinas. Fala, Alexandre, tudo bem, meu amigo? Boa noite, Paulo. Boa noite, Bia. Tudo bem, graças a Deus. E vocês, como é que estão? Bom, obrigado por ter aceitado vir aqui, né, cara? Cara, uma grande honra poder estar compartilhando ideias, poder estar aí conversando aí com toda a população aí de Mogi Guaçu. É um prazer. Legal. Algumas cidades vizinhas também nos acompanham, né? Deixa o recado para todo mundo. Tem Estivagerbe, tem Mojimirim, Itapira, a galera aí toda aí. E você também tá vindo lá, de onde que você tá vindo? Conta para nós. Estou vindo de Campinas, né? A nossa empresa, Connect Energia Solar, nós estamos estabelecidos na cidade de Campinas e eu moro na realidade de Hortolândia, mas atendemos toda a região aqui, Mogi Guaçu, Mirim, Jaguariúna, né? Até São João da Boa Vista, sul de Minas, né? Então aqui a região para a gente é uma região que nós acreditamos que é muito propícia, uma região muito boa, de muita gente bacana como vocês. Obrigado, nós que agradecemos aí. Alexandre, quando fala em energia solar, né? Todo mundo leigo aqui que está querendo aprender com você, é um assunto bem do momento. Como é que é a energia solar? Onde bateu o sol tem possibilidade de ter? Pode ser em qualquer lugar, bater o sol, ou não tem esse problema? Não, onde tem sol, nós podemos levar a energia solar, né?
Hoje existem alguns tipos de sistemas, né? Nós consideramos 4 tipos de sistemas hoje, que é o on-grid, que esse sistema precisa ser ligado numa rede elétrica. Mas nós temos também o off-grid, que nós atendemos populações bem afastadas das cidades que não chega energia elétrica, né? Final de linha, onde a companhia não se disponibiliza devido ao custo muito alto. Então nós conseguimos montar um projeto, um sistema onde a pessoa vai ter energia, né? Ela capta energia do sol normal durante o dia e gera energia para consumo durante o dia, e à noite, quando não tem o sol, que não está gerando, tem o banco de baterias, que é todo feito um dimensionamento, e ela continua tendo energia à noite também. Tem um sistema também híbrido, que é o sistema que é ligado na rede, mas se não tiver energia, ele continua funcionando também com banco de baterias. E tem o zero grid, que algumas empresas hoje usam muito, por conta que ele gera e consome instantâneo, né? Ele não manda energia para a rede de volta, mas tudo que ele gera durante a geração ele está consumindo em tempo real. Nossa, que interessante. E é interessante que então ele alcança até lugares que a energia elétrica convencional não alcançaria. Exatamente. E sai muito mais barato até. Depende muito, né? Cada cliente é uma situação devido ao seu consumo, né? Todos os projetos que a Connect elabora é baseado no consumo do cliente, para não superfaturar e também para não faltar, né? Então nós fazemos toda uma média, todo um estudo antes de fechar com o cliente, para levar o cliente à melhor solução, o melhor custo-benefício. Tem vários tipos de equipamentos, tem vários tipos de inversores, vários tipos de placas, de potências, enfim. Então a gente sempre quer atender o cliente de acordo com a necessidade, levando sempre o melhor custo-benefício. É captado por aquelas plaquinhas que todo mundo vê em cima de algumas casas lá, umas plaquinhas retangulares, é isso mesmo, né? Isso. A placa, né, que o nome correto seria módulos. Né? Mas popular placas, né? Uhum. Então os módulos ou as placas, ela consiste de vários tipos de potência, vários tipos, desde 450, que foi um pouco mais atrás, hoje nós já temos até de 690. O que isso traz para o cliente? Quando o cliente, por exemplo, tem pouco espaço e não existia placas de 690, então ele precisaria de mais placas para conseguir gerar o seu consumo, né? Hoje não, hoje a de 690 ocupa menos espaço. Então hoje já tem uma possibilidade de gerar menos energia com menos placas. Legal, e isso serve tanto para empresa quanto para residência? Isso, empresa, residência, indústria, no rural, né? Hoje muitas fazendas, agronegócio, e hoje também isso tem sido investimento, né? É um investimento que te dá aí um bom retorno. E quando nós olhamos aí para a situação hídrica do país, né? Faltando energia, com dificuldades, então esse é um bom caminho. Até porque existem muitas empresas que são dependentes totalmente de energia. Ou seja, eu acho que 100% da população precisa de energia. E algumas empresas, alguns comércios, por exemplo, não pode ficar sem energia. Imagina um supermercado que tem ali a sua câmara fria, que armazena carnes, derivados de leite, frutas, verduras, né? E imagina se ficar 4, 5 horas sem energia. O prejuízo que isso pode acarretar. Na nossa casa, se a gente ficar 2, 3 horas sem energia, nossa geladeira descongela, corremos o risco de perder todo ali o nosso sustento, né? Nossa alimentação. Então, a energia é fundamental. E nós temos soluções individual e personalizada para cada cliente. Interessante também, hospitais também é possível? Hospitais, principalmente hospitais. E vou um pouquinho além. Existem muitas famílias que têm talvez uma pessoa acamada, que tem uma UTI na sua própria casa. Então isso, existe alguns aparelhos que não pode ser desligado de maneira nenhuma, né? Então nós temos uma solução de um sistema híbrido para esse cliente também. Então não é só levar energia, mas é levar uma solução para o cliente. E também com o quê? Que é muito importante, com economia e sustentabilidade.
Sim, Nossa, sim. interessante. Então vamos lá, o caminho, os módulos captam a energia do solar, aí ele é armazenado em algum lugar que tem um nome, né? Conta pra gente lá, tem um Isso. equipamento. Né? As placas, ela faz a captação, né, em corrente contínua. Aí existem duas maneiras, microinversor ou inversor. E esses aparelhos, eles transformam essa corrente contínua em corrente alternada, que é a mesma energia que a companhia entrega para você. Então ele transforma a energia do sol na mesma energia que aqui em Mogi Guaçu Electro passa pra Exatamente. gente. Mesma coisa. É a mesma E coisa. daí toda a estrutura, por exemplo, eu quero colocar na minha casa, como é que eu faço? Não sei nem por onde começar. É possível? Ou pode ser qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. E por onde que ela começa? Existem alguns processos, né? Aí que a Connect entra. Aí a gente tem... Qual é o primeiro passo? Nós precisamos entender qual é o seu consumo, né? E precisamos sempre... Qualquer empresa de energia solar, ela vai é um padrão que ela vai te pedir uma conta de energia, se possível a última conta de energia. A partir daí, a gente começa a fazer uma média de consumo dos últimos 12 meses. Tem um mínimo máximo, ou um consumo mínimo ou máximo para poder instalar? A indicação seria quem consome de R$300 acima. Entendi. Não que quem gaste menos não seja possível. É possível. Uhum. Quando eu digo isso, é por conta do payback, né? Então, no sistema solar hoje, quanto maior o consumo, mais barato fica o projeto. Por quê? Tem muita gente que tem essa dúvida. Porque quanto maior o número de placas, de módulos que você adquire, o projeto sendo maior, então todas as outras despesas vão se diluindo. Por exemplo, um frete para entregar 30 placas é o mesmo preço de um frete para entregar 4 placas. Então, quando você dilui isso em quantidade, então sai mais barato, né? Hoje, por exemplo, quem consome aí uma média de R$500, o payback hoje está em 24 meses. Ele recupera o investimento. Quem consome média de R$1.000, em 18, 19 meses já consegue recuperar o investimento. Então, hoje a energia solar, ela deixa de ser um custo para ser um investimento. Por quê? Porque por um período você vai ter essa troca, né? Nós chamamos de troca. Por quê? Porque de qualquer forma hoje, quem fica sem energia? Ninguém. Ninguém. Então significa que você vai pagar a conta eternamente. Sim ou não? Sim. Quando você faz um projeto solar, você instala esse sistema na sua casa, no seu comércio, na sua empresa, você troca uma conta pela outra. Porque o seu investimento é basicamente o valor do que você já paga para a companhia. Só que esse investimento vai terminar e você vai continuar gerando. Por isso que a gente diz que o cliente hoje, ele consegue economizar, dependendo do seu consumo, até 90% do valor da sua conta. Imagina você gastando aí R$1.000, fazer uma conta básica aqui, você economizar R$900 por mês. Vale a pena ou não? Vale. Compensa tudo o investimento, e kit, tudo, se dilui. Quando acabar de pagar todo esse investimento, então, é o que você falou aí, vai estar no lucro por muito tempo. No mínimo 25 anos de geração. Agora, o mais interessante é que os financiamentos, né, eles vão de 12 até 90 parcelas. 92 parcelas. Então você não precisa tirar nada do bolso. Ou a própria economia que você vai ter, você paga o seu financiamento para quem parte para isso. Hoje existem linhas de financiamento com taxas diferenciadas para o setor energético. Muitas pessoas ainda acham, eu não vou colocar porque é caro. Não, imagina você só trocar uma conta pelo investimento. Sim, porque não vai ter um custo muito a mais, né? Vai ser não, você não vai realmente, só uma troca na mesmo. Realidade, daí vai instalar toda... Seria trocar a parcela do financiamento para o que você já vai economizar. No... Exatamente. Hoje você tem uma conta, você gasta R$1.000. Você vai ter que pagar R$1.000 todo dia. Uhum. Que tal você pagar 800 de parcela, mais a taxa mínima que você vai continuar pagando para a companhia, por uma eventualidade... que à noite você não gerou tudo aquilo que precisava, o seu consumo aumentou. Então você vai continuar usando a energia da rede, né, da companhia. Agora imagina você pagando 1.000, você economizar 150 por mês.
no final do ano você já economizou R$ 1.800. Faz sentido? Então eu faço a pergunta para todos os nossos telespectadores, faz sentido ou não? Você quer continuar sendo escravo da companhia ou você quer ter a liberdade energética? E é verdade que, eu não sei agora, que teve um outro, né, um convidado aqui que ele explicou que, por exemplo, se sobra, por exemplo, se eu não consumo tudo que eu gerei, Boa pergunta. eu posso vender? Na realidade, pequenos projetos residenciais você não consegue vender, mas Entendi. você consegue distribuir. Por quê? Porque projetos pequenos, vamos considerar que você consome 500 kWh mês e você faz um projeto de 1.000. Mas aí você tem o seu filho, o seu pai, que consome 200, que consome 300. Então nós podemos cadastrar esta conta do seu filho, a conta do seu pai, dentro do seu sistema. E ele vai receber energia gerada pela sua usina que está na sua casa. Né? A única coisa que é importante é que todas as contas têm que estar no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ. Isso é muito simples de fazer a mudança. Entendi. Então dá para você gerar e compartilhar. Sim, Isso é uma dúvida que muita gente pode ter, viu? Agora aquela dúvida básica, assim, em dia de chuva, tá armazenando energia ainda não? Vai depender muito, né? Geralmente gera-se muito pouco, tá? Porque é sol, né? Se a gente não tem sol, então a gente não tem geração. O calor pode ajudar um pouco, mas não é tanto. Então, por isso que a gente sempre fala que todo projeto ele é baseado em médias, né? Então, haverá meses que você vai estar gerando acima da média. Por quê? Porque são dias longos e dias quentes, de muito sol. Mas também haverá dias, por exemplo, em junho, julho, que é a época de frio, os dias são menores e pouco sol. Então você gera menos. Então quando você pega a média dos 12 meses, é aquilo que a gente sempre entrega para o cliente. Entendi, mas média. No caso, assim, por exemplo, se eu fizer na minha casa junho e julho, não vai faltar energia. Não vai faltar. Mesmo se não tiver sol. Não, porque se faltar, porque assim, como é que funciona? Um mês você gera mais. Então você está armazenando. A própria companhia faz esse trabalho para você. É como se fosse uma poupança. Você consome 1.000 e gerou 1.200. Opa, sobrou 200. O mês que você gera 800, mas consumiu 1.000, a companhia te devolve os 200. Interessante que e se você tem um prazo para consumir todo o seu crédito em até 5 anos. Então, cada mês gerado, você tem 5 anos para frente para consumir aquilo. Pode consumir de uma única vez, pode ir consumindo gradativamente, mas você sempre vai ter esse controle. Para expirar demora muito, então você vai usar e vai ajudar muito, essa gordurinha aí. Essa gordura. E assim, é interessante que a Connect Campinas, ela disponibiliza para o cliente um aplicativo também. Que ali ele consegue fazer todas as medições. Já ia perguntar como controla. O que está sendo gerado, né? Quanto é que está sendo gerado diário, semanal, mensal, anual. Então você tem todo esse controle, né? E tem também na própria conta de energia, ela tem um descritivo que mostra quanto você tem de crédito, se é que você tem. Nossa, interessante. Ô Bia, o que você estava vendo aí, que é até legal para a gente perguntar? Esses dias você estava falando a respeito de taxa, né? Do som. Porque eu ouvi dizer o seguinte, eu não sei se é verdade, a gente escuta na internet tanta coisa, a gente não sabe mais o que é mentira, o que é verdade, né? Que estava falando que o governo, ele está pensando em colocar uma taxa a partir de 2025, ano que vem. É verdade? Porque daí estão falando que se colocar a taxa... Daí não faz sentido colocar energia elétrica, energia solar. Daí como que é? Verdade, não é? Como é que é isso? Como funciona? Na realidade, até dia 6 de janeiro de 2023, não existiu uma lei regulamentada pelo governo. 7 de janeiro de 2023, entrou em vigor, sancionada, a Lei 14.300. Como é que funcionava antes da lei? Existem 3 módulos de relógios. Existe o monofásico, o bifásico e o trifásico.
Quem tinha energia solar que homologou até o dia 6 de janeiro de 23, entrou ainda nesse modelo de negócio. Então, quantos o cliente paga para a companhia? A taxa mínima. Né? Monofásico, na nossa região ali, CPFL, 49, bifásico, 92 e trifásico, 172. Então, independente da quantidade que ele gerar e injetar na rede, ele tem uma taxa fixa. Porém, isso vai até 2028. Quem fez homologação a partir do dia 7 de janeiro de 2023, até nos nossos dias, entrou numa segunda modalidade. Na conta de energia, ela existe duas tarifas. Muita gente não sabe disso. Vocês sabiam disso ou não? Eu sei que tem um monte de tarifa que a gente paga lá. Tem tarifa para burro lá, né? Tem. Mas é basicamente duas tarifas, que é a TE, taxa de energia, que equivale a 50% do valor da sua conta. E tem uma taxa chamada TUDES. Esse TUDES é a taxa do fio. E existem dois fios. O fio A, que sai da hidrelétrica, vem até a subestação. E o fio B, que sai da subestação e vem até o relógio do cliente. Uhum. O fio A equivale a 28% da conta. E o fio B, 28%. O fio A, 22% e o fio B, 28%. Então, 2023, o governo ele fez uma escalonar. Em 2023, quem começou a ter energia solar, a partir de 7 de janeiro, pagava 15% do valor do fio B. Então, vamos considerar aqui, vamos fazer uma continha básica aqui. R$1.000 seria 280. Então, quem fez o seu sistema, quem construiu a sua usina, pagou no ano 2023 15% de 280. E isso vai subindo a cada ano, até 2028, onde chegará a 90%. 2024, por exemplo, é 30%. Então imagina, 30% de 280. 2025 será 45% de 280 e assim até chegar em 2028, 90%. Onde todos os sistemas solares antes da lei também vai entrar nesse modelo e ficará um modelo único. Então, por exemplo, você hoje você tem um relógio bifásico. Se você injetar 500 kW, então você vai pagar, você faz a conta, 500 kW a 28% dá R$140. Então você vai pagar 30% de R$140. Então vale muito a pena. Por isso que você não consegue zerar a sua conta. Se alguém falar, você vai zerar a conta, não vai conseguir. Vai usar só que você está captando, não existe isso. Não existe. Né? Então, para a gente ser muito honesto com os clientes, é entre 85% e 90%. Isso é real. Isso é real. Então, vale muito a pena. Quando chegar em 2028, vai valer a pena? Vai. Por quê? Você ainda vai economizar uma média de 75% a 85%. Então, você imagina, R$1.000, você economizar 750, já vale a pena. Vale. Né? Então, isso aí é o futuro. Né? Até porque a sustentabilidade tem que fazer parte hoje do nosso dia a dia, tem que ser ensinado nas escolas e a gente percebe que ainda falta muita informação. Sim, é uma coisa nova, né? O pessoal ainda não sabe. Eu mesmo até sabia pouca coisa. E outra coisa também perguntar, não precisa mudar a estrutura de elétrica da casa, né? É só as placas, mas assim, a fiação das tomadas, tudo é a mesma. É a mesma coisa, né? A única coisa, existem algumas exigências das companhias, que é regulamentado pela ANEEL, que você tem que ter um padrão de entrada que suporte receber a energia solar. Então são pequenos ajustes que é necessário. Às vezes uma troca não vai precisar quebrar tudo, quebrar paredes. Não, às vezes é troca de um disjuntor no quadro de entrada, às vezes tem que aumentar um pouquinho a bitola do cabo, porque às vezes tem um cabo muito fino, precisa um cabo um pouquinho mais grosso, mas são adequações muito simples. E toda a parte elétrica do padrão de entrada para dentro não se mexe. Você continua usando da mesma forma. Se é todo mundo equipamento, não tem problema nenhum. Se é 110, continua sendo 110. Se é 220, continua sendo 220. Se não altera absolutamente nada.
Legal, isso é bom, né? Porque daí não precisa gastar mais, né? Sim. É economia mesmo. Economia. Né? E a Connect, ela, tipo assim, ela, por exemplo, eu quero fazer, daí ela vai na sua casa e ela vai estar dando toda como é que fala? Consultoria, ver o que precisa fazer, o que vai precisar mudar, o que precisa comprar, ela vai estar orientando tudo. Exatamente. Nós começamos desde da elaboração do projeto, né, até o pós-venda. Isso é muito importante, né? O pós-venda eu acho que é mais importante do que a venda. Porque você comprou, tudo bem, está feliz, mas e depois? Se você precisa de uma manutenção, se você precisa de um suporte, quem é que te dá esse suporte? Quem é que te dá esse pós-venda? A Connect Campinas, ela foi, na semana passada, inclusive, ela está entre as 10 melhores do Brasil. Hoje, a Connect, nós temos 147 franquias em 21 estados. E a Connect Campinas está entre as 10 melhores no quesito de atendimento, qualidade, tempo de entrega e pós-venda. Então, nós fazemos uma consultoria prévia, que é todo o levantamento de necessidade. Por quê? É uma coisa que é importante, Paulo, Bia, é que muita gente também ainda tem uma mentalidade, eu vou pôr agora uma energia solar, eu posso colocar mais 10 ar-condicionado. Não pode. Poder pode, mas tem que ser provisionado isso. Por quê? Porque hoje você tem lá, de repente, 2 TV, 2 geladeiras, lâmpadas, enfim, 3 chuveiros, você consome 1.000. Aí, fala, agora eu tenho energia solar, eu quero pôr 3 ar-condicionado. Então, não vai suportar. Né? Porque o projeto é feito pela vida atual daquela casa, daquele lugar. A média dos últimos 12 meses, né? Então, quando nós fazemos uma consultoria, essa pergunta é primordial, tem que ser primordial. Você pretende colocar mais algum equipamento? Muita gente, às vezes, quer colocar um aquecedor de piscina. Vai faltar, né? Não vai, a usina vai gerar aquilo que foi combinado, mas o consumo aumentou. Então começa a vir o quê? Conta da companhia. Aí você vai ficar bravo, o cliente fica bravo. Poxa, minha conta aumentou de 1.000 para 1.300. Né? Tem alguma coisa errada. Não é que tem alguma coisa errada, é que o cliente aumentou o consumo dele. É a mesma coisa, você tem um carro que o tanque de combustível é 40 litros. E ele roda 10 km por litro, então ele vai rodar 400. Aí você acha que vai conseguir, não, eu troquei a vela do meu carro, aí agora eu vou rodar 600, você vai ficar na estrada, né? É mais ou menos assim. Então é interessante que, tipo assim, mesmo colocando o sistema de energia solar, a gente não se desconecta com a eletro, no caso, por exemplo. Não. Daí, caso, por exemplo, se você ultrapassar, daí você vai pagar a elétrica. Exatamente. Aí você tem um caminho, né? Você pode aumentar o seu sistema depois, colocando mais placas, né? Talvez ter que trocar um inversor ou colocar um outro inversor, mas é possível. Tá? Mas a primeiro momento, quando adquire o kit, vai lá tudo e faz todo o projeto, é que você falou, pode provisionar. Olha, eu estou fazendo o projeto para o que eu gasto agora, mas eu planejo ter mais 4 aparelhos de ar-condicionado. Então vou colocar isso já no projeto para que supra quando eu colocar. Exatamente. O provisionar que você falou. Exatamente. Aí você tem 2 caminhos, né? Você já pode fazer a usina por completo e aí vai começar a sobrar. E no futuro você vai usar porque você tem ali 5 anos para usar. Ou você pode, dentro de um estudo, existe uma sugestão também que você pode fazer uma homologação de um inversor um pouco mais potente, respeitando o mínimo, né? E também o máximo, que você pode acrescentar futuramente algumas placas, que vai te dar uma certa geração. Mas é tudo questão de consultoria, de projeto. Então tem que ser muito bem conversado, tem que ser muito bem planejado, para que não haja depois nenhuma frustração do cliente, né? E nem da empresa que não conseguiu entregar aquilo que o cliente precisa. Ô Alexandre, tem gente que quer fazer um projeto só para parte da casa, por exemplo, quero só para os chuveiros. Existe. Um exemplo, gasto muito, quero só para... Mas compensa fazer só para chuveiro? Então, vai depender muito do consumo, né? Aí entra naquilo, quanto que é o mínimo que a gente que vale a pena, né? Existe sim, Paulo, a maneira de você segmentar, né? Tem muita gente que usa, por exemplo, um sistema híbrido. Por quê? Porque não pode, por exemplo,
nós temos clientes que têm clínica odontológica. O centro cirúrgico não pode ficar sem energia. Imagina hospitais, clínica PET, né, que está ali fazendo uma cirurgia e falta meia hora para terminar, acabou a energia. E aí? O paciente está lá com a boca aberta, o cachorrinho, né, o animalzinho está ali com a barriga aberta. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Fatal, né? Fatal, né? Então, nós sugerimos um sistema híbrido. Então, nós fazemos o quê? A segmentação. Né? O que é a segmentação? É você ter uma rede exclusiva para todos os equipamentos que nunca pode faltar energia. Porque se acabar a energia, o sistema híbrido continua gerando, né, através do banco de baterias, ele faz com que o inversor continue funcionando normalmente. Então, isso é segmentado. Imagina você hoje, ainda é muito caro bateria de lítio, né? Tem diminuído bastante, mas ainda é muito caro. Então, o sistema híbrido, ele fica quase o dobro de um sistema convencional, né? Então, para você não ter esse custo tão alto, imagina uma clínica, vou usar exemplo essa que nós atendemos hoje, nós colocamos 72 módulos, 72 placas, para gerar uma média aí de 4.300 kW, né? Só que o centro cirúrgico, para uso de 2 horas, nós colocamos uma rede específica, segmentada, nós colocamos 12 placas exclusiva com um inversor híbrido, né, de 5K e consegue atender eles por 3 horas. Se ele fosse fazer nós estamos usando 2 baterias, se fosse para um sistema inteiro desse, seria 18 baterias. Então, o custo ficaria inviável, né? Então, existe sim essa possibilidade de você fazer segmentado. Entendi. Nossa, é legal, são dúvidas que um monte de gente pode ter, que você está ajudando a tirar porque muita gente... Geralmente o híbrido é indicado para empresas, hospitais, assim, coisas maiores, sim, né? Na realidade... Até porque não ia ter tanta vantagem se fosse residencial. Depende, né? Depende da necessidade. Por exemplo, igual eu falei aqui um pouquinho antes, eu tenho exemplo de um familiar que ela tem uma UTI na sua casa, então ela não pode ficar sem energia. Então, entendi. Faz um sistema segmentado só para atender os aparelhos e aquele quarto, né? Para não ficar muito fora da realidade a questão de custo, né? Por exemplo, tem cliente que tem um sistema híbrido porque ele não quer ficar sem o monitoramento, suas câmeras de segurança, internet, algumas lâmpadas que são estratégicas. Então, nós da Connect, nós trazemos soluções, né? A gente fala que a gente não quer vender produto, a gente quer vender solução para o cliente. E aí tem pacotes, tem kits para todo o bolso. Entendi. E para necessidade também. Para necessidade. Realidade também. Exatamente. Então alguém está assistindo a gente aí e fala, deixa eu chamar a Connect lá e fazer um projeto aqui. Ixi, mas quanto tempo vai durar quanto tempo duram as placas, tudo, para ter tempo de vida útil dos equipamentos? Hoje a média de garantias, né, de todas aí as marcas, módulos são 12 anos, inversores 10 anos, microinversor varia de 12 a 15 anos, conectores e cabos 3 anos e todo o kit de estrutura 10 anos, né? Varia um pouquinho de fornecedor, né? De marca para marca, né? Isso é muito importante o cliente ficar atento, porque às vezes o preço não é o melhor para o cliente, né? Tem muita gente que gosta de preço, né? E preço às vezes vai te dar uma baita dor de cabeça lá na frente. Então, quando você for fazer seu sistema solar, procure boas empresas de renome, empresas que estão no mercado há bastante tempo, né? Que você sabe que vai te dar um suporte, porque ela zela pelo nome. Então, a dica que eu dou, né? A orientação, a sugestão para os nossos telespectadores é que antes de fechar, faça bastante pesquisa, compare marcas, entra no Reclame Aqui, né? Tem várias maneiras hoje de nós somos consumidores, antes de comprar alguma coisa, fazer essas pesquisas para que você depois não tenha problema futuro, né? Mas a Connect, ela indica, né?
Ela faz indicação onde, ó, compra placa aqui, ali, aqui é bom, material melhor, sim, as marcas. Sim, na realidade hoje nós trabalhamos basicamente com os 2 maiores distribuidores do Brasil, né? Nós trabalhamos com a Eugin. Eugin é uma marca conceituada, é uma SA brasileira que tem 72 anos de mercado. Quem é Eugin? Talvez a sua avó de uma máquina de costura antigo, né? Lâmpadas, ar-condicionado, leitores, né? Tem mais de centenas de produtos, né? E o interessante é que todos os produtos da Eugin são catalogados pela Eugin, né? Com todo o selo de qualidade do solar da Enel, né? A ANEEL mesmo, a Agência Nacional de Energia, e também o selo do Inmetro, né? A Eugin não lança nada no mercado sem todos os selos de qualidade, né? E assim também com o grupo Belenos, que é a Bel Energy. Hoje a Bel Energy é uma dos maiores players de distribuição de fotovoltaico do Brasil, né? A Eugin, ela tem a marca própria, ela trabalha com 100% placas, estrutura, cabos, conectores, inversor, é 100% dela, tá? A Bel Energy, ela trabalha com várias marcas, né? Então são todas boas marcas, marcas de qualidade. É por isso que nós trabalhamos com as duas. Mas uma marca de outra difere algumas coisas, talvez uma garantia, talvez uma potência diferente, mas são marcas boas, né? Então quando alguém compra da Bel Energy ou compra da Eugin, pode considerar que são equipamentos de boa qualidade. Entendi. E que vocês recomendamos. Recomenda tudo, porque às vezes a pessoa não entende nada, ela é totalmente leiga, ela quer pôr, mas ela não conhece. Mas daí vocês vão estar, orientando. Faz uma consultoria, Connect, senta com o cliente, fala com ele. Nós da Connect, nós levamos sempre para o cliente 2 ou mais propostas, né? Eu sempre uso um exemplo que tem o prêmio, tem o custo-benefício e tem só o que é preço, né? E aí o cliente vai saber ali o bolso e ele vai escolher, né? Nós sempre levamos opções, né? Nós não decidimos pelo cliente, mas nós levamos 3 propostas, né? É igual um carro, né? Você vai comprar um carro Premier, é um preço. Você vai comprar um médio, Sim. É outro preço. Você vai comprar o básico, é outro preço, né? Então nós temos essa condição, né? Nós entendemos que o meu bolso não é o bolso do cliente, né? Então eu não sei o cliente tem ou deixa de ter. Então nós queremos atender o cliente da melhor forma. Então nós levamos todas as opções, sugestões dentro da consultoria, dentro das informações que ele passa para a gente, e aí ele decide o melhor custo-benefício para ele. Então tem desde o melhor benefício de marcas até quero só preço também. Você vai mostrar, e lógico que vai apresentar o que vai decair no projeto dele. Sim. Por causa do preço, você vai deixar tudo claro, mas aí o cliente que decide, você dando as opções. Exatamente. E daí a manutenção, por exemplo, para eu saber se está tudo certinho, tudo, tem que ter visitas para ver periódicas, né? Para ver se está funcionando, tem que trocar alguma peça. Que excelente pergunta, Bia. Que excelente pergunta. Ela só faz boas perguntas, sempre. Nós, da Connect Campinas, nós temos um diferencial, né? A Connect, por si, ela é uma franqueadora, né? A sede é Ribeirão Preto. Hoje nós temos mais de 15 mil projetos homologados, né? É muita coisa. Então, desde 2016 nós estamos no mercado. Então, 15 mil projetos é bastante, né? E ela tem uma central de monitoramento. Mas, imagina monitorando diariamente 15 mil projetos. Que loucura, né? Então, nós, Connect Campinas, nós entendemos que nós precisamos estar mais próximo do nosso cliente. Nós precisamos dar um suporte digno para o nosso cliente. Então, nós temos uma central de monitoramento exclusivo da Connect Campinas. Como é que funciona isso, Bia? Você contratou uma geração de 1000 kW. Então, dentro da nossa proposta, existe um gráfico que ele vai te dar uma média gerada mês a mês. Quando fecha o mês, se nós identificarmos que aquela geração está um pouco abaixo daquilo que foi prometido, então nós identificamos que tem possível falha em alguma coisa. Então nós vamos entrar em contato, tem alguns procedimentos básicos, né? Até porque o monitoramento ele é feito através de Wi-Fi.
Então, se o Wi-Fi do cliente está sem funcionar 2, 3 dias, vai mostrar para a gente que o sistema está desligado. Porque a comunicação é Wi-Fi. Mas, às vezes, o sistema está funcionando normal, né? Então, por isso que nós entramos em contato com o cliente para saber o que realmente está acontecendo. Se o cliente muda a senha de Wi-Fi, o sistema cai para a gente. Não significa que não esteja funcionando, mas para a gente aparece como se estivesse desligado, né? Pode ser que as placas estejam sujas. Porque é recomendado, no mínimo, uma vez por ano, fazer a lavagem das placas, a manutenção, né? Isso varia. Pode ser que em 6 meses precisa fazer esse procedimento. Depende muito da região, o local, muitas impurezas, fumaça, poeira. Então isso vai fazer com que a geração perca eficiência. No monitoramento também fala sobre limpeza de placa. Você consegue identificar isso no monitoramento? Não. Sujou, não tem que estar olhando, é uma coisa mais visual. Porque existem vários motivos para o sistema. Pode ser, de repente, quando nós fizemos a instalação, não tinha uma árvore. E de repente a árvore do vizinho cresceu e está dando um sombreamento. Então isso prejudica a geração, né? Então a sujeira pode ser, né? Pode ser que realmente tenha algum problema de conector, pode ser que seja um problema de placa. Então, quando nós identificamos que a geração não está de acordo com o que foi combinado, então nós vamos entrar em contato com o cliente, agendar uma visita e fazer o levantamento do que pode ser e resolver a questão para o cliente. Então, no caso, vocês vão estar monitorando, é vocês que percebem, mas se o proprietário, ele que percebe, ele tem que solicitar a visita. Isso, exatamente. E daí, essa solicitação é um custo a mais, está dentro de tudo que foi, que tem que ser nas parcelas, ou como é que é, como funciona? A garantia de instalação é 1 ano. Né? Então, nesse primeiro ano, a gente dá todo o suporte para o cliente. A manutenção em si, ela é a parte, né? Por exemplo, eu quero fazer uma lavagem das minhas placas. Nós fazemos esse trabalho, tá? Até porque nós somos, hoje no mercado, mais de 80% não tem equipe própria. Então, seus clientes ficam desassistidos quando precisa. Mas como nós temos as nossas equipes próprias, então nós também fazemos trabalho de manutenção, seja nossos clientes ou não. Nós temos a nossa equipe especializada para fazer isso. Até porque parece ser simples, mas imagina alguém que não tem experiência e quebra um módulo. Imagina alguém subir no telhado e quebrar várias telhas. Sim. Talvez ele não vai ter o feeling de fazer os testes de conectores, fazer as medições do que está gerando naquele momento e depois que fez a manutenção. Então, nós damos um relatório para o cliente também. Então, nós hoje no mercado, nós somos diferenciados. E esse exemplo que você deu da casa do vizinho, tem uma árvore que cresceu. Daí como é que faz? Fala, o vizinho, corta a árvore. Aí a gente tem que partir para os princípios, né? Se o cliente tem espaço no telhado, pode ser feito um remanejamento, uma troca de posição, né? Isso tudo tem que ser feito visando a melhor visada. Geralmente, a melhor instalação é quando está virada para o norte, tem eficiência melhor. Então, são várias coisas que precisam então ser quando feitas, já né? vai fazer já como é que fala, como é que se diz o nome? Projeto. O projeto, vocês já vão ficar atentos, né? Sim. Então, olha lá, vai nascer aquela árvore lá. Uma dica que eu dou aí para todos os nossos ouvintes, né? Não assine antes da visita técnica. Tem muita gente que assina contrato, paga e quando vai fazer a visita técnica existe várias inviabilidade, seja de espaço, seja de estrutura, né? Então isso pode acarretar um custo depois para o cliente que ele não estava preparado. Nós não, nós só assinamos contrato, o cliente só paga alguma coisa após a visita técnica. Se tiver tudo ok, se o laudo me garantir que eu não vou ter problema de estrutura, que eu não vou ter problema elétrico, e aí sim a gente dá seguimento com o cliente. Legal, é bom porque daí a Connect, você fica sossegado, porque ela está dando todo esse suporte, né? Em todas as áreas, né? Ela não... É legal, porque é desde o projeto até a manutenção, que é o pós-venda. Sim. Uhum. Fica lá atrás do cliente. Eu gostei disso aí que você falou, que a Connect às vezes entra em contato, porque vê lá, né, monitora o seu cliente e fala, deixa eu ver lá, ou às vezes só pode ter só caído o Wi-Fi, quantas vezes deve ter ligado? Sim. Geralmente, a grande parte dos chamados que a gente observa, faz com o cliente, né, os contatos, é porque o cliente mudou a senha do Wi-Fi.
e aí cai o sistema e não tem o que fazer. Tem que fazer uma nova configuração. Né? Aí, neste caso, aí existe uma cobrança de uma taxa mínima pelo deslocamento do nosso técnico, né? Porque tem ali a gasolina, tem o tempo, né? E não é um problema causado por falha de equipamento ou por falha de nossa instalação. Foi uma opção que o cliente teve que trocou a senha, mas isso a gente explica tudo, faz toda essa explicação para o cliente antes, está no contrato também, então é bem tranquilo. Alexandre, dando um exemplo da internet, por exemplo. Tem internet na minha casa e deu problema no roteador, no modem da operadora de internet lá, e eu liguei para eles vão vir trocar. Demora 7 dias. Aí você fica louco da vida porque fica sem internet. E quando dá um problema com equipamentos desse, eu sei que existem até as marcas boas, mas é equipamento eletrônico. Pode dar problema. Como é que é a troca, a garantia de uns equipamentos como esses de energia solar? Essa pergunta é fantástica. Por isso que nós somos diferenciados no mercado. Por isso que eu disse que nós trabalhamos com 2 distribuidoras. A Eugin, após o momento que o cliente ou nós identificamos algum problema, são feitos alguns procedimentos, que isso é básico em qualquer empresa, em qualquer garantia. Né? A Eugin, após detectar que teve um problema em qualquer equipamento, seja cabo, conector, placa ou inversor, ou mesmo alguma peça de estrutura, após detectado, a Eugin, ela garante em 72 horas úteis a troca do equipamento. A Eugin é a única que não retira o equipamento para manutenção. Ela envia o equipamento novo para o cliente, dentro desses 10, 12 anos de garantia. Tá? Então não é aquele negócio, não manda pra gente, a gente vai arrumar 100 dias depois que te arruma. Não tem nada disso. Não. A Bel Energy, como eu disse, ela tem boas marcas que ela trabalha. Mas ela só tem uma marca que também de inversor, que é o mesmo processo, é o mesmo modelo que a Eugin, que é o inversor da Howell. Né? Então, os demais, mas como é que faz? Não, tem toda a garantia, o técnico vai fazer o levantamento, vai fazer o mesmo procedimento, vai dizer que tem problema, e aí o processo é um pouco diferente, é um pouco mais moroso, né? Pela legislação, a fabricante ela tem até 60 dias para resolver o seu problema. Então, o técnico vai retirar esse equipamento, vai embalar, vai mandar para o distribuidor, e aí vai ser feito o reparo. Se não der reparo, aí faz a troca do equipamento. Isso tudo pode durar até 60 dias, ou seja, 60 dias que você vai ficar sem gerar ou gerando menos. Você falou 2 modalidades aí de garantia, por causa de marcas, né? Tem suas diferenças. Então tem uma, por exemplo, que é 72 horas, troca tudo para você. Se quebrou, que seria uma das marcas. Então, é interessante isso aí, porque... Tem jeito de armazenar energia, caso ocorra uma ocorrência, assim, de ter que ter manutenção e eu tenho... Ah, não, mas daí não dá, né? Porque Sim, daí eu... tem? Tem. É por isso que a gente sempre faz a consultoria com o cliente. Olha, a sua média é 1.000. Você quer fazer um projeto com um pouco mais, 20%, 30% mais? Eu quero. Então, nós fazemos esse projeto com uma gordura a mais. Então, ele vai acumulando. Se porventura ele deixar de gerar, ele tem esse armazenamento. Né? Por exemplo, vocês vão sair de férias, vão ficar 30 dias viajando. Então, você consome 1.000. Seu consumo vai zerar. Mas o sistema continua gerando. Vocês não estão em casa, mas o sistema está gerando. Então, você acumulou 1.000. Mas aí veio os seus parentes, seus familiares, ficou na sua casa uma semana. Então, banho, chuveiro e tal, aquela coisa toda, você gerou 1.000, mas gastou 1.500. A companhia te devolve esses 500. Então, você continua tendo 500 de reserva. E isso dura 5 anos. Nossa, até nesses momentos, por exemplo, de 72 horas para troca, ele pode estar utilizando isso, depende até do equipamento. Lógico, depende do equipamento que você vai trocar, porque é ele que distribui. Né? Sim, e aí vai depender do que você tem de crédito, né? Vai depender do que você conseguiu juntar de crédito. Né? Se você tiver crédito, a companhia vai te devolvendo de acordo com a necessidade que você vai tendo de consumo. Né? Não precisou, sobrou. Porque dando problema, por exemplo, nesse caso de uma das marcas aí, que é 72 horas para substituir, você não fica sem porque você tem a operadora, você tem a companhia para poder, você não vai deixar de ter eletro, por exemplo, e nesse momento.
E se você tiver o crédito de armazenar, a própria elétrica pode estar distribuída para você. É interessante isso aí, viu? Eu acho que a pergunta do futuro, esse é o futuro da energia elétrica? Energia solar, o que você acha? É o futuro? Não, já é o presente. Já é o presente. Chegou! Engraçado que, se você buscar aí no YouTube, você vai ver que Enéas, em 95, ele já falava sobre energia solar, que isso seria a energia do futuro. E ninguém deu crédito a ele. O fato é que, realmente, a energia solar começou a ser comercializada a partir de 2014, 2015, que começou os primeiros fornecedores, as primeiras fábricas, e aí 2016 que realmente começou a ter aquele boom, foi onde nós criamos a Connect. Então nós estamos desde 2016. Nossa, interessante, né? Entendeu? Entendi. Serve também para shopping? Será que tem shopping que já tem energia solar? Hoje, o que acontece? Esses grandes empreendimentos, eles usam muito o Mercado Livre, né? No Mercado Livre, eles compram energia com um preço diferenciado. Por exemplo, hoje, o normal, o quilowatt, ele equivale, cada quilowatt equivale mais ou menos a R$1, né? Com agora o aumento a mudança de bandeira, que foi para a vermelha 2, o seu quilowatt que custava 1, deve estar custando em média 1,11. Então, olha como aumentou, 11%, né? E esses grandes shoppings, às vezes indústrias, eles têm uma demanda muito grande, eles não podem ficar sem energia também. Então eles compram energia chamada Mercado Livre, né? E então eles usam isso. Mas é possível colocar um sistema solar? Muitas grandes empresas constroem usinas em fazendas, em sítios, e conseguem alimentar o seu estabelecimento. Às vezes fica inviável por conta de espaço, né? Porque grandes empreendimentos, por exemplo, como o shopping, talvez não tenha espaço suficiente para ter uma usina solar. Mas eles podem usar, talvez, o zero grid, que é o quê? Consegue colocar uma parte do consumo instantâneo. Então, isso pode trazer economia. 20%, 30%. Vai variar muito de cliente para cliente, de empreendimento para empreendimento. Mas é possível, sim. Tá? É possível. Já tem? Existe algum shopping no Brasil que tem energia solar? Sim. Tem? Existe? Sim, existe. Uma coisa interessante. A cidade de Hortolândia, por exemplo, esse ano foi inaugurado a prefeitura, o novo Paço Municipal. E eles já projetaram com energia solar. Então lá tem um carport, um estacionamento, então toda a energia usada pelo Paço Municipal de Hortolândia é energia solar. Nossa, legal. Aqui no Iguaçu ainda não, né? Mas é o futuro. Já é o Quer dizer, é o presente. Hoje, realmente, o governo, se ele investir nisso, ele vai ter uma economia gigante. Né? Campinas, por exemplo, a Câmara Municipal de Campinas, nós estivemos lá, mas a estrutura não suporta. Então eles vão para o Mercado Livre. É uma outra forma de economizar, né? Com energia sustentável, mas não consegue talvez chegar a 80%, 90%. Consegue chegar em 25% em média, né? Então hoje tem muitas pessoas que estão investindo em energia solar, construindo uma grande usina e vendendo para o consumidor final. É possível? É possível. Então existem várias formas hoje aí de você comprar energia mais barata, né? Temos o sistema solar, temos a eólica, temos as grandes empresas que produzem e revendem, né? Com uma média, por exemplo, quem mora em apartamento consegue pôr uma energia solar? Não. Mas ele pode comprar em média 15% a 20% mais barato, né? Nós da Connect, nós temos empresas que são parceiras, que geram e vendem essa energia, né? Então nós temos solução para todos os nossos clientes. Então, por exemplo, se eu moro num apartamento e quero comprar energia, só que não é, né? Então eu compro de vocês, mas daí eu tenho que mexer em alguma estrutura ou não? Não. A gente só vai cadastrar o relógio na nossa empresa e você vai começar a receber energia com um custo um pouco menor.
Para quem mora em apartamento, mas tem um sítio, ele pode fazer lá no sítio dele e mandar para o apartamento, desde que seja dentro da mesma companhia. E as duas contas estejam no mesmo CPF, ou CNPJ. Tem construtoras que buscam seus serviços para já fazer uma estrutura de apartamentos completo, com energia solar, todo mundo? Não, ainda não, porque isso demanda de muito espaço, né? Ah, tá. Então, por isso que às vezes fica inviável fazer, porque o cliente, ele quer, às vezes até residência, né? Comércios, o cliente tem lá a necessidade, mas ele não tem espaço, né? Entendi. Outra coisa que muita gente pergunta, eu tenho aqui um prédio alugado. Eu tenho um prédio alugado. Como é que eu faço? Se daqui 3 anos eu sair daqui, como é que faz? É só retirar e instalar no novo lugar. O equipamento é seu. Então é simples, não é uma coisa complicada. Não. E nós da Conect, nós fazemos isso. Nós fazemos toda a desinstalação, o transporte e a reinstalação do cliente. Né? Tem um custo adicional, mas é possível. É como um ar-condicionado. Você tem um ar-condicionado, você mudou de estrutura, você vai tirar o ar-condicionado e vai reinstalar. Energia solar é a mesma coisa. O equipamento é seu. Você comprou aquele equipamento. E no mínimo 25 anos ele vai ficar gerando para você. Bom, é um bom investimento, hein? Ah, é muito bom. Nossa. Acho que tem um monte de gente que tá com a conta alta aí, ouvindo o Alexandre falar, não precisa disso aí. Agora, é interessante que se você faz um investimento em qualquer banco, você pega o seu dinheiro e aplica. O banco pega seu dinheiro e ganha em cima dele. Energia solar é o contrário. Você pega dinheiro do banco e economiza. Você financia e economiza. Isso é interessante isso aí, viu? Bia, acredita que já tá dando horário? É que o papo tá tão bom. Eu tenho um monte de perguntas também, mas uma hora passa rápido, hein, Alexandre? Nossa, parece que nós começamos agora. Então, só uma dúvida. Então, por exemplo, se eu moro num estabelecimento que não tem, como é que fala? Que não dá para estrutura para eu fazer gerar. Eu posso comprar, então? Você pode comprar. Tá. Isso que eu quero saber, que é bom também, que também compensa. Compensa. Hoje 20% de uma conta de energia, aí cada cliente faz aí a sua conta, né? Uns gasta 500, vai economizar 100. É vantagem? Ok. Quem gasta 2.000, né? Então sempre varia de 15% a 20% de economia. Só que você não tem que investir nada, né? Isso aí geralmente vai demorar aí, é um processo que demora às vezes de 30 a 60 dias para você começar a receber energia, né? E o contrato você também não tem fidelidade ou multa, porém tem um prazo que você tem que avisar que vai sair da base, e aí também tem um prazo de entrada e um prazo de saída, e também gera 60 dias antecipado que você tem que avisar. Então, mas é muito simples, tá? Então, se alguém tiver dúvida, se alguém quiser uma consultoria, nós não cobramos pela consultoria, tá? A gente monta todos os orçamentos, fazemos toda a consultoria sem custo e sem compromisso. Nós queremos que cada cliente possa ter economia e sustentabilidade. Muito legal. Bom. Então tá bom, Alexandre. Muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente sobre uma coisa tão importante. Eu fico à disposição. Eu que agradeço, a Conect te agradece. E muito bom, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, viu? Legal. Aceitado nosso convite. Queria te convidar para você ficar um pouco mais próximo de quem está assistindo a gente e fazer essas considerações finais suas, olhando para a sua câmera aqui, ó. Fica à vontade. Você que está nos ouvindo, você que quer economia com sustentabilidade, nós da Conect temos a solução. Não importa o tamanho, o valor do seu consumo, o valor da sua conta. Nós queremos te ajudar. Então venha fazer parte da Conect Campinas. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Beleza. Muito obrigado então, Alexandre. Tá? Obrigado, Bia, também por estar aqui com a gente. Beleza, pessoal. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.